Graça e paz a todos. Estamos de volta com o nosso estudo sobre sermões, tomando como norte a obra Homilética, Ciência e Arte da Pregação Bíblica, Princípios para a Elaboração de Esboços de Sermões e de Livros da Bíblia. Bem, nós já passamos aqui os materiais básicos necessários para o estudo e também já passamos aqui a nossa emenda, o conteúdo, todo o estudo que nós iremos apresentar no decorrer aí das vídeos aulas, né, que vocês irão nos acompanhar. Sou grato a Deus pelo privilégio de ter a todos vocês conosco. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, faz perguntas, na medida do possível nós vamos respondendo e você vai aprender realmente a montar o seu sermão. Hoje iniciaremos a montagem do sermão biográfico. Vamos conhecer que tipo de sermão é esse sermão biográfico. Vamos lá. Quero citar aqui um mestre em sermões, José de Godói Filho. Ele diz que pregação é tanto inspiração quanto ciência, ou tanto unção quanto arte. Em relação aos tipos de sermões, nós já falamos: biográfico, indutivo, extemporâneo, segmentado, de um ponto só, temático ou tópico, textual e expositivo. Esses são os sermões que nós vamos estudar. Uma nota sobre sermões, quero deixar para você. Todos os tipos de sermões citados aí agora, né, obrigatoriamente devem seguir o método cristocêntrico, isto é, Cristo, o centro das Escrituras, portanto, toda a mensagem e porções das Escrituras deve ser entendida à luz do centro das Escrituras. Quem é? Jesus Cristo, justamente. Nota sobre o sermão biográfico, este que nós iremos estudar a partir de agora. O sermão biográfico deve ser elaborado com muito zelo e temor, pois mesmo que utilize personagem bíblico, Cristo é e sempre será o centro das Escrituras e, portanto, ele também deve ser o centro do seu sermão biográfico. Ok? Isto porque nós temos ouvido muitas coisas sobre sermões. Eu quero citar aqui Hell, 1972. Ele diz assim: esta é a compreensão de todo o Antigo Testamento. Ter em mente os admiráveis ditos dos profetas acerca de Cristo. Compreender e observar os exemplos admiráveis e usar as leis de acordo com o nosso bom prazer e torná-la em nosso benefício. O pastor José Gonçalves, grande amigo lá do mestrado, né, estudou aqui com a gente em Curitiba, ele também deixou em uma das lições de escola bíblica aí, algo que eu achei impressionante nas suas palavras. Ele disse assim: vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou um modismo. Parece que tem pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação na maioria das vezes não é. Na verdade, são mensagens de autoajuda com verniz de pregação. Esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Contudo, não são pregações de verdade porque não há nelas uma exposição de conteúdo bíblico. Este é o meu amigo de um período muito bom que ficamos juntos ali no mestrado, e ele quem está falando isso, um intelectual do nosso século, muito inteligente e amante das Escrituras. Bem, eu quero dizer para vocês, mediante a isso, eu quero dizer, quando for pregar, pregue a palavra, não pregue só sobre a palavra, mas pregue especialmente a palavra, porque Cristo é o centro da palavra. Em relação ao sermão biográfico, o que ele é? Eu vou definir ele aqui para você. Primeiro, o sermão biográfico é elaborado a partir do estudo da vida de personagens bíblicos, positivamente, como Noé, Abraão, Davi, negativamente, Caim, Esaú, Jeorão e assim por diante, ok? Número 2, outra definição. A ABU 2007 diz o seguinte: é um tipo de sermão específico que tem por objetivo expor a vida de algum personagem bíblico como modelo de fé e comportamento. Número 3, Kohler. Ele diz que esse é o tipo de sermão construído em torno de uma pessoa e não de uma verdade central da Bíblia inteira, mas da vida de alguém. Bem,
Por que nós devemos pregar um sermão biográfico? Primeiro, porque o sermão biográfico ele dá ao expositor a oportunidade de apresentar de maneira clara o equivalente moderno da experiência de um personagem bíblico. As pessoas dos nossos dias, elas conseguem se familiarizar, elas conseguem se encontrar, elas têm uma certa empatia pelas situações porque elas também vivem essa situação. A experiência de um personagem bíblico se torna muito atraente para aquelas pessoas que enfrentam situações parecidas, situações reais, de dificuldade, de ansiedade, de esperança, mas especialmente quando se trata do relacionamento com Deus. Agora nós vamos falar sobre os princípios para a elaboração do sermão biográfico. Então você já sabe o que é o sermão biográfico. Volta lá, dá uma olhadinha. Ouve novamente o que é o sermão biográfico. Você vai trabalhar em cima de um personagem bíblico. Vai estudar todos os textos que tem ele. Então vamos lá, vamos adentrar agora sobre os princípios. Como você monta o sermão biográfico. Para você elaborar o seu sermão biográfico, primeira coisa que você tem que fazer, faça agora. Vai escrever, pega um caderno, pega o computador, coloca a mão lá e escolhe um personagem bíblico. Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, Davi e assim por diante, Bezalel. Vai procurar alguém que você admira, escolhe o seu personagem. É assim que se faz um sermão biográfico. Você precisa ter um personagem. Sem personagem, não tem sermão biográfico. 2. Estude todos os textos bíblicos que estão ligados a seu personagem. Se ele está em Gênesis, leia Gênesis, todos os textos que falam sobre o seu personagem que esteja ligado a ele. Dê uma olhada se nos demais livros da Bíblia também não aparece aí textos ligados ao seu personagem. Você precisa concluir a leitura de todos os textos que falam, que estão ligados ao seu personagem. Então, olhe bem que nós estamos aqui focando no personagem. 3. Defina a ideia. Se você pensa em Abraão, você pensa num homem de fé, você pensa num amigo de Deus, você pensa num homem da promessa e assim por diante. Então pense qual é o assunto, qual é a ideia que você vai tratar. É a fé? É a amizade com Deus? É a aliança que Deus fez com ele, a promessa? Então você precisa ter uma ideia. Qual é a ideia que você vai tratar ali dos textos que você estiver lendo? Alguma coisa vai despertar e você vai se inclinar para aquela ideia, para aquele assunto. E aquilo ali vai nos servir para quê? Então, perguntas que devem ser respondidas enquanto você está estudando a vida do seu personagem. Número 4. Use os textos bíblicos ligados ao seu personagem para embasar sua ação e fazer uma introdução da ideia que será trabalhada. Então você vai embasar através do texto. O texto vai te dar amparo. Você vai se ancorar ali nos textos, em um texto ou em todos os textos que você lê. Um texto, mas você vai falar da vida do seu personagem, então você vai discorrer nos outros textos também. Você vai ver isso aqui. 5º lugar, o que você precisa fazer? Estude e reflita sobre o personagem bíblico até conseguir obter uma ideia de algum dos textos ou de todos eles e assim extrair a ideia para o seu sermão. 6. A partir da ideia extraída, você já tirou lá a fé de Abraão. Eu acho impressionante. Então, você já tirou lá a sua ideia. A ideia do seu texto. Você extraiu do texto. Você não colocou, você tirou do texto. Isso chama-se exegese. Elabore agora o seu tema. Você já tem agora o assunto. Vamos elaborar o nosso tema. E eu vou mostrar como nós vamos fazer. Seu tema. Prepare, organize uma frase completa, atraente, contextualizada e homilética, que seja aplicável para os dias de hoje. De acordo com os textos, Isaías 41:8, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 7, e Tiago, capítulo 2, 23, nós vamos encontrar nestes textos aí que Abraão se tornou amigo de Deus. Ok? Nesses textos estão dizendo isso. Os textos afirmam a mesma coisa. Mas o tema poderia ser, em vez de você colocar Abraão se tornou amigo de Deus, algo comprido, meio sem firmeza, então você coloca uma frase completa.
Abraão, o amigo de Deus. E nós vamos desenvolver esse sermão mais para frente e você vai entender como que você vai fazer. Você vai usar todos os textos da biografia de Abraão que está ligado a este assunto, a essa ideia. A ideia que nós encontramos foi que ele é amigo de Deus. Então, Abraão, amigo de Deus. Lição 1. A lição vem no final, em forma de conclusão e reflexão. Qual é? Assim como Abraão, nós também nos tornamos amigos de Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Então a mensagem é cristocêntrica, teocêntrica, Deus, Jesus no centro. Em relação a algumas formas de montar o seu tema, nós encontramos o seguinte. Alguém falou, poderíamos colocar lições da vida de Abraão. Mas se você colocar isso, ele tem muitas lições. E se você vai fazer de Davi, se você vai fazer de Josué, tudo igual. Parece meio óbvio. Então vamos criar um pouquinho, utilizar um pouco da criatividade e vamos colocar aí Abraão, o amigo de Deus. Ok? Esse será o nosso tema. Mais uma vez eu vou citar outros textos e nós vamos ligar a ideia, para você ter uma ideia do que é o assunto que você vai trabalhar. O seu tema, prepare, organize, né? Lições da vida de José. Ó, esse é o que eu falei que poderíamos não usar. Mas o tema poderia ser José, de escravo a governador. Por que nós escolhemos esse tema? Por causa dos textos que nós colocamos aí. Gênesis 37, versículo 19 até o 24, 39, versículo 19 até o 20, capítulo 41, versículo 9 até o 14 e 38, 44. Onde diz que ele foi lançado no poço, na cova. Depois ele foi lançado na prisão e por último também foi lançado numa prisão. Mas quando ele saiu, diz que ele foi tirado da cova, da prisão. Então, de escravo a governador, por causa dos textos que nos dão a ideia, nos dão o assunto. É isso que nós vamos trabalhar. Então aí, lição número 2. Em forma de conclusão e reflexão, chamando a atenção para a mudança de posição para quem está em Cristo. Nós estamos ensinando aí, agora fazendo uma aplicação para as pessoas. Assim como José, nós éramos escravos, mas Jesus nos libertou e hoje somos o sacerdócio real. É uma mensagem cristocêntrica, teocêntrica. Mas se você ler aí, acompanhar direitinho aí o seu tema e os textos que você está lendo, você vai conseguir extrair o seu tema dos seus textos. Então que Deus abençoe. Nós continuaremos no próximo vídeo falando como que você vai montar agora cada parte do seu sermão.